Vamos então receber um convidado meu que vai ter que carregar num botão conforme tínhamos combinado, porque deixem de o ver. Vocês em casa estão a vê-lo, eu não. Mas ele seguramente vai fazer como tínhamos combinado, carregar num botão e vou vê-lo agora. Aí está, em pleno. O Cidade está de regresso às entrevistas exclusivas das 6 válvulas e é com muito gosto que volto a receber, Luís. É com, de facto, muito agrado que te recebo. Mando desde já um abraço, de esperar que me estejas a ouvir bem. Pelo menos estou-te a ver bem. Estás Sim. também? Ok, perfeito. Tô. Eu convidei o Luís para todos os efeitos para nos vir falar um bocadinho não só da sua própria temporada, após 2 provas deste campeonato de 2023, mas também, no fundo, fazermos aqui, no fundo, um balanço, uma ideia que possa nos dar do lado do piloto, como é que estão a evoluir as coisas nos SSVs em geral. E por isso, sem mais demoras, Luís, mando mais uma vez os agradecimentos pela tua disponibilidade. E eu queria perceber aqui, e já vamos olhar em detalhe, mas como é que tu te sentes, Luís, após 2 provas do Campeonato Nacional Todo o Treino, onde tu estás, mais a tua equipa, naturalmente a Milfa, e que nesta altura já decorreu a prova inaugural, que foi na Baja Montes Alentejanos Esca Online em Beja. Depois tivemos agora, recentemente, em Góis, e eu ia te perguntar, após 2 provas, que balanço fazes do teu campeonato, antes de entrarmos em detalhe para cada uma delas. Vamos fazer só perceber os teus sentimentos. Bem-vindo, Luís Cidade. Primeiramente, boa noite, Gonçalo. É sempre um gosto voltar aqui aos 16 válvulas. As primeiras 2 provas realmente não me correram muito mal, não posso dizer que correram mal. Também não me correram na perfeição, mas foi 2 provas e foram 2 pódios, uma em segundo e outra agora, pronto, foi um terceiro, ou um quarto que ainda não sabemos bem, ainda não sei bem como é que está sobre isso. Mas para já correu dentro da normalidade. Claro que nós também temos trabalhado bastante bem, temos treinado também bastante, a equipa está a trabalhar bem, o carro também, que é uma coisa que eu já, no fundo, já percebi que é uma coisa muito importante, é ter sempre o carro mais em condições possível para conseguir acabar as provas, que é o mais importante. Chegando ao fim, se acabar as provas todas já é um bom. Posso dizer que já é um bom campeonato, que eu nestes últimos 2 anos tenho corrido muito mal, tem-me acontecido tudo e mais alguma coisa. E pronto, mas acho que ao terceiro ano agora, ao final destes azares todos, acho que é de vez e pronto, tenho conseguido realmente andar bem. Temos conseguido trabalhar bem, toda a minha equipa, a Milfa, que ainda também tenho que agradecer muito aos meus pais, que são eles que são os verdadeiros patrões, não é disto. Então vamos voltar atrás um bocadinho no tempo. Vamos perceber para já o enquadramento para esta temporada, porque não tivemos ocasião de lançar esta temporada, não consegui falar com todos, apesar de ter sido uma ambição minha, mas não consegui mesmo falar com todos. Eu ia te perguntar, Luís, em relação a este ano, carro novo, tiveste a ocasião de ter carro quilómetro zero para enfrentar este campeonato, ou ainda tiveste que aproveitar o modelo do ano passado com as vantagens ou desvantagens do carro do ano passado? Podemos começar para já. O carro era novo porque eu já o tinha guardado desde o ano passado, antes da última corrida do campeonato, que não o utilizei, guardei-o e portanto era novo, mas em relação ao carro dos meus concorrentes, acho que é igual, todos têm um carro de 2022 pelo menos, portanto de 2022 para 2023 não mudou nada, portanto é tudo mais ou menos igual, mas sim, claro que eu tive, sendo também fazendo parte da empresa dos meus pais, que são os importadores da Canam, claro que eu claro que tinha que ter um carro novo, não era? Para enfrentar o campeonato e é sempre uma boa. Não é que eu ia dizer que um carro com poucos quilómetros seja mau, não é? Mas claro que um carro novo é sempre um carro novo e para enfrentar um campeonato nacional que é bastante duro, é sempre melhor. E as ambições para este ano? Agora, antes de entrarmos em concreto já no aspecto competitivo, mas da tua expectativa, dos teus pais, a própria equipa, aquilo que te pede é o quê? Ser campeão de 2023? Não te querem pôr essa pressão? O que é que te é pedido? Não, a mim não. Simplesmente eles pedem para eu me tentar divertir ao máximo e que é o mais importante, mas eu próprio, claro que o meu objetivo é sempre ser campeão, mas aqui no todo terreno é sempre um bocado ingrato porque as coisas podem estar a correr muito bem e uma pessoa tem um mínimo problema e já desiste aqui, ou fura ali, ou bate acolá. Mas é claro que o meu objetivo é sempre ser campeão e vamos trabalhar bastante para conseguir esse objetivo. E também o tentamos fazer com as Moto 4, com o João Balde, só que infelizmente ele
teve um pequeno incidentezinho na Baixa de Beja, onde se aleijou, e pronto, temos que esperar para que ele retorne ainda melhor. E desejamos, É o que ele vai já as fazer, boas melhoras. Claro. E uma boa claro, recuperação. e ele há de voltar, e pronto, era esse o objetivo que nós tínhamos em mente no início do campeonato. Muito bem. Luís, então vamos analisar, podemos dizer, cada uma das provas. Portanto, Góis vamos deixar agora para mais recente, mas voltamos atrás no tempo, mais de um mês, o início do campeonato, precisamente na Baja Montes Alentejantes, Esca Online em Beja. Pergunto eu como é que correu desde o quilómetro zero? Conseguiste preparar bem? Tiveste a ocasião de treinar carro novo para entrares bem neste campeonato? Como é que correu desde o quilómetro zero da Baixa? Pronto, nós tivemos sempre a oportunidade de treinar. Eu costumo sempre treinar aqui perto do Marão, onde é o Rally de Portugal, neste caso, que é o mais perto para mim, que eu sou aqui do Norte. Tivemos a oportunidade de treinar, testar tudo e mais alguma coisa, e aí fomos para a Beja confiantes do que tínhamos feito, e correu-nos tudo muito bem. Fizemos um segundo lugar, um segundo, ou pouco mais de um segundo do primeiro no prólogo. Depois arrancámos para a etapa e depois tive ali um pequeno problema ali elétrico nos primeiros 50 km, que era simplesmente uma ficha que eu tinha que ter desligado, só que na emoção da corrida não me lembrei, e porque pronto, apanhei um bocado de água assim numa poça logo ao início, e o carro foi-me a falhar aqueles primeiros 50 km, mas a partir daí para a frente correu tudo perfeito, não tenho nada a apontar. Depois na segunda etapa tive ali também, não posso dizer que é um problema, foi uma falta de comunicação com a minha equipa, e eu também nem sabia de acelerar, sabia de travar um bocado, nem sabia bem que ritmo é que os outros estavam, porque não tínhamos comunicação por causa do telemóvel que pronto, tinha estragado, porque não é culpa deles, nem culpa minha, pronto, são corridas. Quando chegámos ao fim com o segundo lugar, acho que foi bastante bom, não posso dizer que começámos o ano mal, porque com o segundo lugar acho que é bastante bom. E ficaste com certeza satisfeito. Depois, prova seguinte em Góis, neste caso concreto, no fim de semana, pergunto eu o que é que nos podes recordar? Sei que, entretanto, no meio de tudo isso há uma penalização, velocidade a mais, que é natural, só acontece a quem lá anda. Que balanço fazes e como é que foi o evoluir da prova, sabendo que é sempre uma pista diferente, ali ao pé de uma falha pode fazer cair uns metros mais abaixo. Pergunto eu que balanço fazes então de uma prova que tu dizes e disseste logo no início, que ainda não tem a classificação fechada, portanto ainda não sabes se vais acabar em terceiro ou quarto, é isso? Queres-me falar um bocadinho desse fim de semana de Góis? Sim, claro, nós tivemos também um bom fim de semana em Góis, não posso dizer o contrário, só que pronto, houve ali não sei explicar, a culpa foi minha, como é óbvio, porque levei uma penalização de 3 minutos, porque realmente dei ali uns 2 ou 3 picos, acho que foi a 40, mas foi mesmo por engano, porque achei que na minha cabeça naquele controle de velocidade era a 50, não sei porquê, e achei que pronto, devia acelerar um bocado, e pronto, era a 30 afinal. Mas em relação ao fim de semana, eu acho que correu tudo dentro da normalidade, também arrancámos bem, só que depois tive logo ali um furo nos primeiros 10 km, que estragou logo ali um bocado a corrida, perdi logo ali uns 3 minutos. E pronto, depois foi lutar contra o prejuízo e conseguimos depois no dia a seguir ganhar a etapa, só que depois fomos penalizados pelos 3 minutos, mas se não fôssemos penalizados acabávamos em segundo. Pronto, depois que levámos 3 minutos viemos para quarto, só que entretanto acho que a pessoa que ficou em terceiro lugar acho que tinha arrancado mais cedo para a etapa, ou foi assim uma confusão qualquer dessas, e entretanto não sabem qual é a penalização, portanto é o Ainda está em terceiro ou quarto. suspenso. Ainda não foi publicado oficialmente, é isso? O resultado de Góis ainda não está publicado oficialmente. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu sinceramente já nem sei dizer se sim ou não, porque nem eu próprio sei em que lugar é que fiquei. Sincero, Gonçalo. Portanto, eu acho que a penalização mínima que o outro piloto podia ter levado era 2 minutos. Ele só levou um, e só levando um ficava à minha frente por 10 segundos, ou isso, era assim uma coisa. Mas supostamente como a penalização tinha que ser 2 minutos por ele ter arrancado mais cedo para a etapa, nem sei porque é que lhe atribuíram um. Portanto, é o que temos, mas de resto a corrida correu tudo muito bem. Foi a melhor prova que eu tive em Góis, desde que comecei a andar de buggy, sem dúvida que eu pelo menos achei que estava bem marcado, estava bem fitado, sem, com os perigos bem assinalados. Depois
resta a cada um depois saber, depois, claro que naqueles terrenos é sempre difícil, uma falha, uma travagem mais um bocadinho mais tarde, aquilo depois vai-se para um precipício e acabou a corrida, portanto tem que ser uma corrida bem gerida e ao mesmo tempo também conseguir andar rápido, portanto não é, acho que de todas é a corrida mais difícil que nós temos, pronto, ter acabado ou em quarto ou em terceiro, já ter chegado ao fim, pronto, já não é nada mal. Muito bem, muito bem. Luís, antes de irmos para a parte final que eu tinha prometido logo no início, que é falarmos um bocadinho da atualidade do desporto motorizado, em concreto os SSVs, vamos guardar aqui uns minutos para isso. Antes disso, pergunto só por curiosidade se vamos ter o privilégio de te ver correr também na velocidade nacional. De vez em quando dás aquela perninha, costumas participar, com o esquia e tudo mais. Eu pergunto este ano, 2023, está alguma coisa prevista ou não? Para já ainda não tinha nada previsto. No início do ano falei com algumas pessoas acerca disso e para já ainda não tenho nada em concreto, mas como é óbvio, eu gosto sempre de fazer uma corridinha assim de velocidade, portanto é sempre bem-vindo tudo que vier. Vamos estar atentos. Outro Uhum. tema também que não falámos foi do teu navegador. Queres-nos dar aqui, neste caso, imagino eu que tenhas também navegador, também posso estar aqui todo de cabeça a lembrar-me. Queres-me falar um bocadinho da tua corrida? De quê? Desculpa, não percebi. Navegador. Do meu navegador, claro, do Pedro, é dos meus melhores amigos, não é? Temos uma relação muito boa. E claro que dentro do carro, eu quando falo dentro do carro, nunca sou eu, porque vamos lá os dois, não é? E é sempre uma ajuda, eu gosto muito de o ter ao meu lado, é realmente é um grande amigo meu e tenho todo o gosto sempre em partilhar o carro e fazer o máximo de corridas com o Pedro e tem-nos corrido, opá, mesmo quando nos corre mal, nós tentamos nos divertir ao máximo, portanto, se correr assim como tem corrido, acho que pronto, vamos tentar pelo menos ser campeões nacionais e no fundo é o que nós todos queremos, não é? Que andamos aqui a fazer corridas é ser campeão, portanto, de resto, também é esse o nosso objetivo, basicamente. E divertimos, pronto, também. Claro que sim, e é também o objetivo da própria equipa Milfa, já percebemos. Luís, então vamos para a parte final. Vou querer ouvir da tua parte como participante, como concorrente, como piloto, como é que tu estás a ver os SSVs atual. Consegues-nos dar aqui uma ideia após duas provas? Se estamos numa época, naturalmente, de vermos aqui alguma dificuldade nos concorrentes que estão-se a dividir muito para os T3? Achas que a nível de participantes está-se a conseguir cativar? Dá-me a tua opinião, estando do lado de fora, aquilo que tu estás a assistir e aquilo que tu achas que já tens uns anos de SSVs, como é que te parece este ano de 2023? Pá, em termos de concorrentes, eu acho que já tivemos anos pá, bem melhores, acho eu. Não é bem melhores, mas melhores pelo menos já tivemos. Pá, nós também vamos perdendo um bocado, na minha opinião, porque as regras que são impostas ou não fazem sentido ou depois impõem algumas coisas a uns e depois Como não por impõem a exemplo, Luís, outros. como por exemplo, Luís, ajuda-me a perceber essa tua observação. Lá sei, como nos tirarem, por exemplo, os tire balls dos pneus só porque viram que no Dakar não usam tire balls, eles nem somos da mesma classe, um corre nos carros, outros somos nós corremos nas motas. Portanto, essa ideia, pá, na minha opinião, é um bocado estúpido, porque é ingrato porque uma pessoa depois leva só um pneu suplente. Calhas ter dois furos, então acabou-se a corrida. Encostas o carro e tens de esperar. E depois acontecem coisas como vão começar agora a aparecer mais, que é pneus nas árvores e pessoas a terem que levar pneus a este ou aquele e pronto, é contra as regras, não é? Mas é o que vai ter que acontecer porque, por exemplo, nesse caso, na minha opinião, acho que é um bocado para o parvo, mas eles é que sabem, a E federação mais, é que e mais. sabe E as mais regras. regras que também não achas que não estejam corretas e que pode, para quem estiver a ouvir, pode também ser aqui uma sugestão de melhoria. Pá, por exemplo, se eles levam tanto a sério as coisas do Dakar e isso, acho que era o mais óbvio, era toda a gente ter que levar um copiloto. Nos últimos 4 anos, as últimas 4 pessoas que foram campeões nacionais foram todos sozinhos, por exemplo. Pá, não quer dizer que seja um acaso, porque eu acho que não é, porque levas ali menos 80 quilos ao teu lado faz uma grande diferença no carro. Em todos os carros de corrida fazem isso, por isso é que ninguém quer levar lastro no carro, como é normal.
E se eles tiram tanto ideias, por exemplo, do Dakar, que tirem essa também. Toda a gente leva um copiloto, acho que devia ser obrigatório toda a gente levar um copiloto. Se não há pessoas que estão em vantagem, por exemplo, não quero dizer que o prólogo vale a grande coisa, mas fazes um prólogo ali de 2 ou 3 quilómetros, vais sozinho ou levas mais um, acho que faz uma boa diferença. E também dá pontos, portanto, acho que era, por exemplo, uma ideia a eles adotarem, porque querem tanto seguir também as coisas da cara, acho que faziam bem em pôr 2 pessoas lá dentro, porque aquele carro tem 2 lugares, é próprio para levar 2 pessoas, não é só para levar uma. Mas é o que é. Percebo. Luís, e a tua opinião sobre, no caso, as apostas de muitos, cada vez mais, pilotos a irem para os T3, abandonando os SSVs ou apostando diretamente, neste caso, nas categorias dos T3 ou T4, na Federação FPAC do que FMP? Concordas? Achas que é um passo lógico e tu gostavas de o fazer, por exemplo? Por exemplo, se fosse, eu só mudava neste caso da FMP, se calhar se fosse por minha conta em risco, eu se calhar mudava para a FPAC, só que pronto, os meus pais também estão envolvidos, eles é que também no fundo decidem as coisas. Mas no fundo o que eu acho da FPAC em relação à FMP é que há regras, há regras a serem mantidas, não há aditamentos à última hora só para este ou para aquele poder entrar em prova, porque não sei, pelo menos é a minha maneira de ver. Na FPAC, pelo menos pode ser o Joaquim, o Manel, o Pedro, quem seja, há de ser penalizado por isto ou por aquilo. E na FMP, muitas das vezes, eu acho que há pessoas a serem favorecidas, mas pronto, é a minha opinião própria, não quer dizer que toda a gente tem esta opinião, mas acho que também é uma das muitas razões para as pessoas mudarem para o T3, porque no T3 não tens vantagens nenhumas, o carro é mais pesado, tem limitadores, as inscrições são bem mais caras, lá sei, é tudo muito mais caro, portanto acho que poucas pessoas irão fazê-lo por causa disso mesmo, porque é muito mais caro, mas acho que se fosse um preço mais próximo ao que se paga nos SSVs e com a diversão que se tem nos SSVs, porque é um veículo excelente, acho que nenhuma modalidade ali no todo terreno tem crescido tanto como nos SSVs nos últimos 5 anos. Portanto, também é muito por causa disso que eles não perdem mais gente a irem para os T3, mas acho que se fosse eu a decidir, eu acho que já tinha mudado para os T3, eu próprio. Tudo por causa das regras que eles aplicam. Claro. Luís, e a tua opinião sobre aquilo que, ainda há pouco tempo tive aqui entrevista com, neste caso, elementos diretivos da Associação de Pilotos do Trem, dos Autos, na FPAC, quando falam da diferença de preços, no caso concreto, por viaturas de autos que pagam muito mais para fazer a mesma prova no mesmo percurso do que um SSV. Tu tens alguma opinião que possas refutar esses comentários da diferença das inscrições, por exemplo? Eu sinceramente eu também não gostava muito de entrar por aí, para também não criar problemas com ninguém, que eu não estou aqui para arranjar problemas de certeza absoluta, muito menos com as pessoas dos autos, porque cada um é livre de decidir correrem no lado que quiser, mas eu acho que, por exemplo, se uma pessoa tem um carro de quase 1 milhão de euros, a diferença é que lhe faz pagar 2.500 euros. E se as outras pessoas, como por exemplo nós temos um carro de 60, 70, 80, que acabamos de pagar 2.500 euros também, é como a Fórmula 1. O Verstappen paga 1 milhão de euros para entrar, para fazer a inscrição na Fórmula 1 e o Hülkenberg paga 26 ou 27 mil euros. Tu tem a ver também com o carro em si, com a equipa, eles estão a correr com uma coisa que para mim nem faz sentido correr em Portugal, são aquelas carrinhas gigantes, aquilo é para correr no deserto. Pronto. Se calhar tinham mais, divertiam-se mais a vir correr para os SSBs, mas pronto, cada um tem a sua opinião e eu acho que nós estamos a pagar acho que já há mais do que, na minha opinião, porque agora todas as provas aumentaram quase, não foi 50%, foi quase. Portanto, acho que já pagamos o suficiente e os carros pagam o que eles acharem entre eles o melhor. Eles que decidem porque são modalidades diferentes e eles é que sabem que carros é que querem competir. Se não se querem competir com um carro de 500, 600 mil euros, 700, 1 milhão, é normal que depois as inscrições fiquem mais caras. É tudo muito mais caro, portanto, em relação a isso.
E em relação também ao comentário feito, na altura relacionado com os reconhecimentos, atendendo à capacidade que a Federação tem de ter um regulamento próprio e até 15 dias antes da prova podem fazer reconhecimentos. Tu também podes nos dar aqui a opinião específica daquilo que tu achas sobre os reconhecimentos, sobre a opinião que estavam, neste caso, a dizer que estavam a matar, neste caso, a verdade esportiva. Qual é a tua opinião sobre esta questão dos reconhecimentos ilegais, Eu acho que reconhecidos por ilegais? pois, agora os reconhecimentos, agora acho que, pelo menos nestas duas provas, de Veja e de Góis, e agora desta da Ferraria que aí bem que é próxima das motas, é um mês que nós temos antes da prova para reconhecer. Portanto, quem depois vai lá reconhecer já é legal, mas como é que são de apanhar essas pessoas no meio do monte com motas, buggies? Acho que é um bocado impossível. Isso aí eles não conseguem controlar. Eu próprio gostava de ir treinar, só que eu já fui treinar o ano passado uma vez dentro do prazo legal e andavam-me a tirar fotos e não sei o quê. E há várias pessoas que andam lá de moto a faltar 3 e 4 dias para as corridas, já com tudo marcado e mais alguma coisa, e nunca são apanhados. Mas não sei, não sei dizer. Eu, para mim, é um bocado mau, porque os trekks quase toda a gente os tem. Eles simplesmente metem, como tem, quase toda a gente tem uma moto de monte. Pode ser uma pessoa dos carros, pode ser uma pessoa dos buggies, pode ser uma pessoa de motoquads. Vais para lá com uma moto não identificada, só se te apanharem mesmo em algum sítio fechado e te conseguirem apanhar, não é? Porque de resto aquilo qualquer um anda lá livremente. É o que eles fazem todos e, pá, na minha opinião, é mau porque depois já se vai para lá com outro conhecimento do terreno, já vais com uma grande vantagem sobre os outros, como é óbvio. Mas como é que se há de proibir isso? isso? E achas que isso é mais psicológico? Devia ser mais psicológico, é a ética do piloto? Achas que é o próprio é que não devia fazer, apesar de saber que pode não ser apanhado, que o crime não compensa, ser o próprio dizer que não o faz? Achas que é mais por aí? Porque percebo que não há maneira de se apanhar, como tu disse. Sim, isto tem que vir de cada um e do senso de cada um que tem. Eu próprio admito que eu posso treinar no terreno das corridas, opá, mas raramente me arranjaram um track nestes anos todos que eu tenho de bug. E eu conheço várias pessoas que aquilo arranjam os tracks todas as corridas. Portanto, opá, depois tem que vir ao senso de cada um. Há pessoas que, por exemplo, saem de casa e já estão a treinar corridas, são da zona, aquilo, opá, como é que se há de proibir essas pessoas? É impossível, não é, Gonçalo? E percebes a gravidade dessa mesma situação. Isto é, Claro, sabes que porque já vais. os donos dos terrenos e tudo podem Claro, começar a mas, impedir. claro, a passagem das corridas é algo que eu acho normal porque pá, eu próprio, é o que eu te disse, eu ano passado fui treinar uma corrida e eu ia atrás e via os portões abertos, era as redes pronto, as próprias redes assim tombadas. Eu quando vou treinar, pelo menos dou-me ao trabalho de se passar algum portão, passo, o Mendonça abre o portão, eu passo, o Mendonça fecha, eu vou, pelo menos tento passar devagar dentro da propriedade das pessoas, olha, e até ao dia de hoje nunca me chatearam. Mas isso sou eu e depois já vi várias pessoas que deixam os portões abertos, as redes tombadas e pá, isso já vai de cada um e de de cada um. Claro que depois não é. É normal os moradores e os próprios donos dos terrenos que não quererem passar, que passem lá corridas porque depois há pessoas assim, mas é o que é. Acho que depois isso vai de de cada um e acho que não dá mesmo para controlar porque isto tem que vir mesmo da pessoa para se fazer esse tipo de coisa, mas é o que é. Pronto, Luís, e eu agradeço o teu contributo, porque é importante ouvirmos todos os intervenientes e é bom perceber do lado dos pilotos como é que encaram estas questões. Vamos então terminar, vou agradecer a tua disponibilidade, boa sorte já para a Ferraria. O que é que estás à espera? Vitória? Vais para a Vitória? É o que eu te estou a dizer, aqui nesta ferraria não é mais fácil porque é o que eu te digo, há pessoas que saem de casa e já estão a treinar a prova, portanto já vamos em muita desvantagem para a corrida, mas no teu terreno tudo pode acontecer e espero que sim, que eu vou para lá à espera de lutar pela vitória, como é óbvio. Muito bem. Ficam os votos então de uma excelente prova, um bom campeonato também ponto a entregar desde já, que tudo corra para o melhor e agradecer mais uma vez a tua simpatia, a tua disponibilidade para nos trazeres não só o teu percurso, esta tua temporada 2023, mas também a tua opinião sobre o estado atual dos SSPs. Um grande abraço, Luís, uma boa noite e cumprimentos aos teus pais. Muito obrigado, Gonçalo. Também uma boa noite Uma para boa ti, foi um noite. gosto estar aqui presente. Obrigado. Você foi todo nosso. Obrigado, uma boa noite. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.